Boa noite, meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Bem, dando sequência então ao nosso estudo de todas as segundas, quartas-feiras do mês, a respeito de história da igreja, especificamente com o título Igreja Atualizada na História, decisões da igreja no passado que afetam ao presente. Nós já estamos aí numa jornada, né, de algum tempinho aí, conhecendo um pouco, né, nesse curto tempo que nós temos, da jornada da igreja até os dias atuais. E nós estamos já caminhando para o final, né, do estudo da igreja primitiva. Nós vimos anteriormente que o estudo da igreja, da história da igreja, ela é dividida em 6 períodos, que eu já falei aqui. E desses 6 períodos, o primeiro, nós temos a igreja primitiva, que nada melhor para se conhecê-la do que ler o livro de Atos dos Apóstolos, onde apresenta de uma maneira muito clara, de uma maneira muito detalhada, como que a igreja ela nasceu e ela se expandiu em meio à perseguição, em meio a dores, e debaixo de tanto sangue, debaixo de tanta luta, de tanta perseguição, a igreja perseverou, cresceu, se expandiu. E nós vamos ver que no decorrer da história, essas perseguições elas não terminam, elas não param por aí. Cada vez mais elas só vão apertando, só vão se tornando cada vez mais intensa, mas a igreja ela continua triunfante, ela continua perseverante, e é por isso que nós estamos aqui, triunfantes, perseverantes. Glórias a Deus por isso. No nosso último encontro, falamos a respeito de Paulo. Falamos sobre a conversão de Saulo, quem é Saulo, quem era Saulo, por que como que ele se converteu. Vimos que ele veio de uma família de empreendedores, pessoas que trabalhavam com as mãos, com artesanato, e por isso nós vemos lá nas Escrituras que Paulo ele era fabricante de tendas, ele herdou isso da sua família. Nasceu também num ambiente riquíssimo, um ambiente de intelecto assim, fora do comum, um ambiente filosófico, e tudo isso contribuiu para que Paulo se tornasse um dos grandes teólogos que nós temos até hoje dentro da história da igreja. Bem, e hoje nós vamos falar rapidamente que essa conversão de Paulo, que está relatada lá no capítulo 9 de Atos, ela foi muito importante para a igreja, porque a igreja ela já estava se expandindo, ela já estava alcançando outras regiões, ali no mundo antigo, e com a conversão de Paulo, essa expansão da igreja ela ganhou uma propulsão ainda mais forte. Por quê? A conversão de Paulo ajudou na propagação do evangelho. E agora, essa propagação do evangelho alcança cada vez mais aos judeus e também aos gentios. Uma coisa que eu esqueci de falar na última quarta-feira é a respeito do nome de Paulo, né? Por que a Bíblia apresenta lá Saulo e depois apresenta Paulo? É porque era comum um israelita usar 2 nomes. Entre os israelitas, no caso, Saulo para os judeus ou israelitas, e Paulo para os gentios. E como Paulo, ele era um apóstolo que pregava, anunciava o evangelho tanto para judeus como para gentios, por isso que Paulo, ele tinha essa ligação, essa linkagem com os 2 nomes, Saulo e Paulo. Mas era por causa disso, porque era comum israelitas usar 2 nomes. Bem, uma coisa que me chama muita atenção é que Paulo, quando ele se converte, e aí os irmãos lembram muito bem, quando ele estava indo para a estrada de Damasco, ele tem aquela visão, ele se converte ali e ele começa a pregar o evangelho. Uma coisa que me chama a atenção quando Paulo ele começa a anunciar a palavra, é que ele vai adotar os mesmos conceitos daquele jovem chamado Estevão, em que ele estava presente e consentido o apedrejamento de Estevão. Não sei se os irmãos lembram, mas quando eu falei a respeito do apedrejamento de Estevão, a importância, o ofício de Estevão para a igreja primitiva, nós falamos aqui que Estevão era um jovem que ele tinha uma visão macro, ele tinha uma visão de evangelho não limitada apenas a uma região, mas uma visão de evangelho que alcançasse outros territórios, ou seja, que alcançasse nações.
E aí, mais na frente, nós vamos ver este Paulo apregoando, ensinando, proclamando um evangelho que não se limitava apenas à região ali de Israel, não apenas a um público só, mas sim a um conceito universal. Então nós podemos ver na conversão de Paulo que ele adota os mesmos conceitos de Estevão. E quais eram esses conceitos? De uma igreja macro, de uma igreja universal. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Por isso que a presbiteriana está aqui, por isso que há metodistas, há batistas, apesar das placas, mas a igreja, ela se expandiu. A igreja no Reino Unido, a igreja no Afeganistão, a igreja no Brasil, a igreja no Chile, ou seja, a igreja, ela é macro, ela é universal. E quando a igreja, ela se limita a um território, nós não estamos agradando a Deus, porque Deus nos chamou para alcançar as nações. E aí nós vemos que quando a igreja ela se fecha, ela se acomoda, Deus ele permite acontecer certas coisas para que a igreja se movimente, para que a igreja ela saia da sua zona de conforto e exerça aquilo a qual ela foi chamada, que é pregar, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Uma coisa que a gente pode perceber quando estamos falando aqui dessa propulsão e expansão que ganhou com o apóstolo Paulo, adotando o conceito de Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós vemos que Paulo ele vai se juntar a um outro nome muito conhecido nas Escrituras, um outro apóstolo chamado Barnabé, e eles começam, assim como os demais discípulos e demais apóstolos, eles começam a pregar e começam a se destacar, ou seja, se tornam protagonistas do avanço da igreja em Antioquia, e os irmãos irão ler nos capítulos do livro de Atos, em outras regiões também. Esses dois nomes, Barnabé e Paulo, eles se tornam protagonistas de um grande avanço da igreja em Antioquia e outras regiões que as Escrituras nos mostram. Uma coisa que eu tiro dessa lição aqui é que todos nós fomos chamados para ser protagonistas. Não há desculpa para falar, eu não posso pregar o evangelho, eu não posso ensinar o evangelho. Você pode, porque Deus, ele te chamou. Mesmo que você não venha aqui na frente, mesmo que você não esteja numa classe de EBD, enfim, mas você foi chamado e você é protagonista. E o Espírito Santo, ele te capacita para fazer a obra de Deus, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, da sua personalidade. Todos nós aqui. Eu daqui da frente, eu olho todos nós como protagonistas, como mestres a ensinar, a apregoar a palavra de Deus. E nós não precisamos nos preocupar com o que falar, porque o próprio Espírito nos capacita. O próprio Espírito, ele traz à nossa memória, ele propulsiona dentro de nós as palavras necessárias e eficazes para ensinar, para pregar o Evangelho. Uma coisa também que eu vejo aqui, quando falamos sobre Barnabé e Paulo, e essa propulsão e expansão da igreja que vai assim, se solidificando ali no mundo antigo, no primeiro século, é que esses dois homens, eles também são, além de pregadores, além de protagonistas, além de ensinadores das Escrituras, da palavra, do Evangelho, eles também são envolvidos com causas sociais. E eu lembro novamente de Estevão, que Estevão ele também era envolvido com causa social. Quando Estevão foi levantado ali naquele conselho eclesiástico para administrar ali as reuniões da igreja, foi por causa de quê? Porque estava tendo um conflito a respeito, né, das pessoas mais carentes, que a igreja não estava dando uma certa atenção, e nós vemos Estevão ali fazendo o ofício dele social, mas também se destacando como um pregador da palavra, e aí nós vemos que Paulo e Barnabé, além de ter essa capacidade de ensinar, de pregar, eles também eram envolvidos com as causas sociais da igreja. E novamente nós vemos aqui a importância da igreja em se envolver nas causas sociais de uma região, de um local, de um ecossistema onde ela está colocada.
E aí nós vemos Barnabé e Paulo auxiliando os crentes pobres da Judéia num período de fome a qual aquela região estava passando. E nesse período, vai ser nesse período, e especificamente em Antioquia, que nós vamos ver pela primeira vez a palavra cristão, que significa pequenos cristos. E essa palavra, esse termo cristãos, é um nome dado pelos gregos. Foi um nome dado pelos gregos e somente três vezes ele vai ser mencionado no Novo Testamento. Então, aqui nesse pequeno tempo, nós vimos que essa propulsão e expansão que a igreja ganha com a conversão de Paulo, e agora Paulo se juntando a um outro grande nome, que é Barnabé, eles adotam um conceito de uma igreja macro, que alcança tanto gentios como judeus. Eles se envolvem em causas sociais, abraçando aqueles crentes mais carentes ali da Judéia, num período em que aquela região passava por grande fome, ensinando ali, fazendo, trabalhando, metendo a mão no arado, e nós vemos que nesse período aparece pela primeira vez o termo cristão, os pequenos cristos. E novamente falando aqui, ele vai aparecer apenas 3 vezes no Novo Testamento. É um termo dado pelos gregos. Uma coisa aqui que eu observo, novamente, estudando a história e tirando uma lição para mim e compartilhando aqui com vocês, é que existem pessoas que nos inspiram com as suas atitudes e conceitos. Por que eu falo isso? Novamente eu recorro a Estevão. A atitude e o conceito de Estevão inspirou aquele jovem Saulo que consentia na morte do primeiro mártir da igreja. Existem pessoas próximas de você, ou talvez distante, que te inspira. Pessoas que vão nos dar uma energia para fazermos igual ou fazer maior. E eu lembro que Jesus falou que faríamos obras maiores. Por quê? Porque Ele nos inspira, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Ele nos inspira. Talvez você está aqui hoje, numa igreja, porque alguém te inspirou. Alguém chegou perto de você e ensinou o Evangelho de uma maneira muito simples. Alguém pregou o Evangelho para você e isso te inspirou, e isso te atraiu. Qual tem sido a minha fonte de inspiração? Qual tem sido a nossa fonte de inspiração? A igreja do século 21, olhando para a história e trazendo para os nossos dias, qual tem sido a fonte de inspiração da igreja brasileira hoje, 2019? Será que essa fonte de inspiração tem sido uma fonte de inspiração positiva? Uma fonte de inspiração que está dando propulsão para a igreja continuar se expandindo? Ou uma inspiração que está estagnando a igreja, deixando a igreja letárgica? Qual tem sido a inspiração da igreja hoje? Bem, além da propulsão e expansão que nós falamos aqui, que vemos com Paulo, com Barnabé e os demais apóstolos, discípulos, que as Escrituras nos apresentam no livro de Atos, nós vamos ver que quanto mais a igreja cresce, quanto mais pessoas se aglomeram, se convertem, isso é muito comum onde há seres humanos. Haverá dilemas organizacionais, haverá problemas. E nós já falamos aqui anteriormente que lá atrás, no início da igreja, houve um problema. Houve um disse-me-disse lá, houve uma discussão. E aí eles levantam, aí novamente eu falo do Estevão, levantaram Estevão e outras pessoas ali para serem diáconos e tal. E novamente, a igreja agora maior, ela passa por mais um dilema organizacional. E aí, o que a gente pode perceber? Que em todas as sociedades ou comunidades organizadas, há sempre 2 classes de pessoas. E quais são essas 2 classes de pessoas? Bem, os conservadores. O que seriam os conservadores? Aqueles que só olham para o passado. Os conservadores, eles só olham para o passado, é tudo para o passado.
e existe o segundo, que são os progressistas. Os progressistas são aqueles que olham para o futuro. E quando nós estudamos especificamente a igreja primitiva no seu período de expansão, nós vamos ver que dentro da igreja primitiva haverá esses dois tipos de classes, essas duas classes de pessoas, os conservadores e progressistas. Ou seja, os conservadores, quem seriam? Seriam os ultra-judeus da igreja. Aqueles judeus que haviam se convertido ao evangelho, o que eles sustentavam? Depois os irmãos podem ler com calma em Atos dos Apóstolos. Eu não separei aqui as referências, mas enfim, eles sustentavam que não podia haver salvação fora de Israel. E eles batiam um pé firme, baseado na lei, baseado nas suas tradições, nas suas culturas, nos seus valores, que não podia haver salvação fora de Israel. Por essa razão, eles diziam que todos os discípulos gentios deveriam ser circuncidados e observar a lei judaica. Então, aqueles cristãos judeus, que nós podemos chamar de ultra-judeus, eles falaram, batiam o pé, que não podia haver salvação fora de Israel. E se os gentios, eles se convertessem, eles deveriam ser circuncidados e observar a lei judaica. Porém, entretanto, os mestres progressistas, aqueles que olham para a frente, que olham para o futuro, liderados por Paulo e Barnabé, eles vão declarar que o evangelho era para os judeus e para os gentios, sobre a mesma base da fé em Cristo, sem levar em conta as leis judaicas. E essa controvérsia, ela vai ganhar uma força tão gigante que ameaça a divisão da igreja. Esse dilema teológico, ele põe em xeque a saúde da igreja. E aí nós vemos a ameaça de uma divisão. E aí, por esse motivo, surgiu o primeiro concílio da igreja, relatado em Atos dos Apóstolos. O concílio que foi realizado em Jerusalém. E nesse concílio, ele tinha como objetivo resolver este problema e estabelecer regras para a igreja do futuro. Esse concílio, então, ele foi chamado para resolver esse dilema, para resolver esse pepino que a igreja estava passando naquele momento, um problema teológico. Olhando para aqueles irmãos que se agregariam à igreja. Bem, quem participou desse concílio? Participaram os apóstolos, participaram os anciãos e toda a igreja. E a conclusão que eles chegaram nesse concílio é que a lei alcançava somente os judeus e não os gentios crentes em Cristo. Com essa resolução, então, vai se completar o período de transição de uma igreja cristã judaica para uma igreja de todas as raças e nações. Então, nesse exato momento do Concílio de Jerusalém, a igreja agora, ela oficialmente se torna uma igreja de todas as raças e nações, não limitada apenas a judeus, mas agora a todos. O evangelho, então, diante disso que nós podemos perceber, podemos observar e conversar aqui nessa noite, é que o evangelho agora, ele pode alcançar ainda mais, ele pode dar continuidade à sua expansão. Amém? Bem, então nós vimos aqui, nessa noite, que a conversão de Paulo, ela vai propulsionar e expandir cada vez mais a igreja, o evangelho. E ele se junta com Barnabé, e ali eles ensinam, eles pregam o evangelho. Acontece um dilema organizacional.
a respeito, né, da conversão dos gentios, se eles deveriam seguir a lei, se deveriam circuncidar ou não. E ali junta-se a igreja, junta-se os apóstolos, os anciãos, e todo o corpo, e eles chegam a uma conclusão. E nessa conclusão, colabora ainda mais para que a igreja ela continue a avançar para alcançar a todas as nações. Com mais avanços, mais perseguição. Por que isso? Porque crescer incomoda. Quanto mais a igreja avança, mais perseguição sobre a igreja. E novamente repito, crescer incomoda. Por que eu falo isso nessa noite? À medida que os membros de origem gentia, ou seja, gregos, romanos, se convertiam ao evangelho, a igreja, ela crescia. E dentro da comunidade cristã, o número de judeus diminuía. À medida que os gentios, eles confessavam a Cristo, se convertiam, e a igreja, ela ia expandindo, o número de judeus ia diminuindo. Mais adeptos do paganismo, do mundo pagão, se convertia. E os judeus, eles só iam se afastando. Porque o judeu, ele é muito tradicional. Ele preza muito pela sua cultura, ele preza muito pelo seu valor, pelo seu costume, e ele leva a risca de não se misturar. Um professor meu, ele falava o seguinte, que um judeu, aquele judeu que anda todo de preto, o ortodoxo, que vem da descendência lá dos fariseus, se, por exemplo, você estiver caminhando na calçada, e ele estiver na mesma calçada, e ele vê que você está vindo na direção dele, ele atravessa a rua, porque ele leva a risca de não se misturar. Enfim, com essa conversão de gentios, os judeus, eles estão se afastando, e isso vai despertando o quê? Vai despertando ódio. Vai crescendo o ódio no coração dos judeus. E uma coisa interessante é que quase todos os lugares onde se manifestavam perseguições contra os crentes, essas perseguições eram instigadas por quem? Por judeus. Por judeus. E aí, nesse período de perseguição, mais dirigentes da igreja irão se destacar, irão se tornar protagonista. Novamente eu falo de Paulo, e Paulo se torna um incansável viajante, plantador de igreja, e aí nós vemos Paulo se destacando como um iminente teólogo. Basta pegarmos as epístolas paulinas e lermos de Romanos até Timóteo, que nós vamos ver ali Paulo, ele solidificando uma teologia muito forte e sólida. Nós temos também Pedro, e Paulo reconhece Pedro como uma das colunas, a forma como Paulo se referia a Pedro como uma das colunas da igreja. E segundo a tradição, segundo a história, Pedro, ele vai dirigir a igreja de Roma e vai morrer como um mártir em 67 depois de Cristo. Se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, a gente pode falar como que eles foram, como cada apóstolo foi martirizado. A tradição diz que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, a história diz que ele fala, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, então foi crucificado de cabeça para baixo. Outro também que se destaca nessas perseguições é Tiago, o irmão mais novo de Jesus, e que era dirigente da igreja de Jerusalém. A história e a tradição diz que ele era fiel conservador dos costumes judaicos, mas sem restrições ao evangelho ser pregado aos gentios. E uma coisa que a gente pode destacar aqui é que todos esses três líderes que eu falei, Pedro, Paulo e Tiago, entre muitos outros, que também a história vai nos apresentar, perderam suas vidas como mártires da fé a qual eles professaram.
Para a gente encerrar aqui, os 13 últimos capítulos de Atos, eles irão se referir somente às atividades de Paulo. Porém, nesse período, outros missionários estiveram em atividade pregando o evangelho. E coisas extraordinárias. Os 13 últimos capítulos de Atos, os irmãos conhecem muito bem. Eles irão narrar, apresentar toda a viagem missionária de Paulo, todo o seu trajeto até o último momento ali em Roma. E não fala como Paulo foi martirizado, mas nesse paralelo, outros irmãos estavam pregando o evangelho, sendo missionários, plantando igreja, e coisas extraordinárias estavam acontecendo. Bem, assim a gente encerra o nosso estudo de hoje. Nós vimos então aqui que a igreja ela ganhou propulsão e expansão, passou por outros dilemas organizacionais, e nós vamos ver que no decorrer da história mais dilemas irão surgir, e esses dilemas eles conseguirão dividir a igreja. Infelizmente consegue dividir a igreja. Se Deus permitir, falaremos sobre os cismas da igreja, até chegarmos à reforma, o porquê da reforma. Nós vimos que com mais avanços, mais perseguição, porque crescer incomoda. A igreja estava crescendo, estava incomodando. E nós tiramos como lição que existem pessoas que nos inspiram. Quem é que nos inspira hoje? Amém? Eu vou anotando as conclusões. Muito bom, meus irmãos. E, Luiz, mais uma vez, louvamos a Deus pela sua vida, né? Realmente, estou pensando nessa última colocação sua sobre a igreja crescer, como que se incomoda, né? E também dá trabalho, né? Porque são ajustes e mais gente para cuidar. E, de fato, às vezes nós preferimos ficar do jeito que estamos, porque já estamos acostumados com o nosso ritmo. É mais fácil, já estamos acostumados com as nossas manias. E, bem, se os irmãos lá atrás tivessem ficado nisso, a gente estava lascado, né? Ainda bem que o movimento do Espírito de Deus não deixou que ficasse só entre os judeus, ficasse parado ali. Deus não pretendia isso. Assim como eu acredito que Deus não quer que a gente fique só do jeito que está também. E daqui, espero que não demore 2000 anos, mas que daqui a algum tempo, outras pessoas que não são alcançadas por nós possam falar assim, que bom que a igreja de Itaparica também não ficou só entre eles, não ficou só entre eles. Eu não sei como é que vai, algumas coisas a gente fica especulando muito como é que vai ser lá na frente. Mas aí vocês podem olhar para aquele globo ali, globo, né, terrestre, você pode olhar para ali e pensar assim, é um lugar de colocar oferta. É também. Mas começa a imaginar que, aqui eu estou divagando mesmo, né, para a gente imaginar, só para sonhar. Imagina se daqui a algum tempo, lá na eternidade, a gente vai encontrar com algumas pessoinhas ali de outros lugares, por exemplo, como do Paquistão, onde a gente tem acompanhado as notícias que o Osni tem passado para nós, que a igreja está sendo construída lá, e a gente poder fazer parte dessa obra, mesmo morando aqui em Vila Velha, não tendo contato nenhuma, coisa maravilhosa poder participar disso, né? Na época do período bíblico era um outro processo, era um outro jeito, e hoje a gente tem muito mais facilidade de chegar do outro lado do mundo. Que legal, né? Encontrar com os índios lá no céu, é só para imaginar, tá, gente? Eu não quero que você me confunda com o testemunho de Jeová aqui, não, tá? Que salva até cachorro, né? Mas que legal encontrar com os índios lá no céu, né? E falar assim, Itaparica, eu era da Itaparica, da igreja de Itaparica, que bom, eu estou aqui, ó, porque vocês estiveram aí orando por nós, orando pelo trabalho de um grande missionário que estava lá com a gente, né? E nós estamos aqui, estamos todo mundo junto, olha que benção, né? E assim vai, Madrid, Uganda, são tantas outras opções. Talvez nós vamos encontrar, quem sabe, encontrar com uma pessoa lá que falava assim, não, era de Vila Velha mesmo, mas eu nunca te vi na igreja, não, porque eu morava debaixo da ponte. E o evangelho chegou lá e um grupo da sua igreja, do grupo seus, vocês ali, que não ficou satisfeito em ficar só entre nós, quis
ampliar isso, e foi ali debaixo da ponte, deu pão, deu café com leite, e também deu a palavra, e pela palavra eu estou aqui agora junto com você, por toda a eternidade. Coisa maravilhosa, né? Coisa boa para a gente sonhar hoje, tá bom? Vamos ficar de pé então, vamos encerrar aqui. Eu gostei também da palavrinha dilemas organizacionais. Um jeito delicado, bonito de falar confusão, né? Confusão. É um dilema organizacional. Vamos aprender essa, Suede, para a gente falar isso no presbitério, que eu acho que vai pegar legal lá. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda vez que a gente estuda a sua palavra, a gente é tocado, é surpreendido, é ensinado, é estimulado. É tanta coisa que o Senhor faz em nós. Amplia a nossa visão, aumenta o desejo do nosso coração em te servir, em ver teu nome conhecido por todo lado. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe através do Ulisses. Louvamos o teu nome. E queremos, sim, ser uma igreja que é conservadora naquilo que o Senhor conserva, e progressista que olha para frente, que vai atrás das almas que o Senhor colocar diante de nós para a gente conquistar para o Senhor. Queremos ter essa mistura aí, né, da ação do Espírito Santo através de nós. É isso que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.